E ó, essa colinha que eu peguei aqui é de 2012, então de lá para cá de lá já teve mais, né? Essa é mais uma. E já pode incluir aí, né? Mas, Barreto, com a letra que a torcida do Botafogo está cantando. Quando tem essa junção do torcedor com o time, essa atmosfera, o time já jogando dessa maneira que está jogando. Você vê um sintoma hoje, o tempo que o nosso repórter Fábio Jupa levou para conseguir falar com um repórter do Botafogo, com um jogador do Botafogo. Exato. Porque eles queriam fazer a festa. Eles armaram até um esquema que o celular já vai para dentro de campo, Exatamente. Né? Então, para poder fazer as selfies, para poder celebrar com a torcida, né? Isso é uma coisa que o jogador, quando ele sabe que ele tem essa sinergia pro lado dele, né? O time já jogando bem, o time já estruturado, organizado, sabendo o que faz dentro de campo. E aí você tem uma torcida que, em momentos difíceis, como foi o do PR hoje, apoia, incentiva. Aí, amigo, para sair dessa situação é difícil. É muito difícil tirar esse título do Botafogo. Imagens da festa do Botafogo, eu tenho aqui a letra, a versão da música. Vai cantar? Não. A gente já ouviu quem sabe cantar, né? Vamos só ler a letra aqui. Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Tua torcida te quer bem, não te abandona na pior. Põe a alma e o coração que estaremos com você. Vamos, meu fogão, para ser campeão, hoje temos que vencer. Ah, é a torcida cantando. Isso antes do jogo, hein? Isso aí... Antes do jogo. Esse clima aí era antes do jogo. Exatamente. Por isso que eu falo que a confiança, a sinergia, a atmosfera que se cria para um time que é organizado, que é muito bom. Não adianta você falar que é só organizado, né, que é o time que sabe o que faz dentro de campo. Tecnicamente, individualmente, é um time muito bom, mano. Se você pegar do goleiro ao sistema defensivo, do meio campo e principalmente no ataque, que para mim o ponto forte do Botafogo é esse ataque de velocidade. Isso aí é depois do jogo. Ó. Olha lá para você ver. Sem falar no grupo, né? Você vê que todos reunidos, todos juntos, todos se entregando. Para mim é muito difícil. Aí o auxiliar técnico, Lúcio Flávio, né? Lúcio Flávio. Do abraço. Que entende muito bem que gestão de grupo é muito importante. Olha aí. Na selfie. Esse tem selfie, o seu não tem. Pois né? Absurdo. O celular do Raid não tem selfie? Não tenho, nunca vi isso. O celular dentro do campo também não é só uma coisa aleatória, né? Ele mostra que o jogador quer registrar esse momento que ele está curtindo. E sabe que vai registrar. Né? Porque quando você tem a dúvida, Barreto, você não leva o telefone, você vai falar, não sei se vai dar certo. O Botafogo está tão confiante que ele já leva o telefone para dentro de campo porque sabe que vai dar certo. Atenção, eu avisei que podia interromper vocês. Eduardo Cudê já está falando na entrevista coletiva. Vamos ao Newton Santos. Tan importante y con tanto desgaste, mas estaba hablando que no llegábamos a cubrir los espacios, no llegábamos a recorrido y pusimos otro central para jugar con tres en el fondo y adelantar a Fabricio y a René y así poder cubrir o ancho do campo, que a verdade é que falamos, achávamos que íbamos a ter alguma complicação mais avançado no segundo tempo, mas do início começamos a sofrer de não podíamos ganhar os duelos e bueno, desta maneira, e o que falei, o recorrido a lo ancho do campo estavam complicando, então optamos por hacerlo más amplio y a intención era sacar a gente que estaba más cansada a primera mitad, caso Eva, caso Mauricio, caso Alan, caso Ener, Wanderson, que hicieron un desgaste muy grande el otro día y bueno, hallábamos que íbamos a tener que trocar, pero bueno, no ainda con un defensa más no hicimos pie y continuamos perdiendo duelo y bueno, recién después del 2-1 acho que nos acomodamos mejor y acomodamos en darle amplitud y comenzar a jugar y después del tercero cuidar a gente que
que se podía machucar, incorporando gente que estaba mejor físicamente y bueno, y armar tratar de atacar por los lados con dos centroavanti como ficó Pedro y Luis. Y bueno, no tuvimos la suerte de poder hacer o el 3-2 en dos oportunidades que no hubiese dado la chance de ir a buscar sobre el final, pero bueno, coincido que hicimos un grande primer tiempo, mas sufrimos mucho desde el minuto 1 del segundo tiempo. A parte física o de lo que yo hablaba, que comenzamos a perder, voy a ser reiterativo, comenzamos a perder los duelos y no podíamos ocupar los espacios de los lados, no llegábamos. Bueno, voy a volver a decir, optamos por cubrir con un central más e ainda assim não deu certo. Cudê, aqui. Olha. A gente viu dos 3 gols do Botafogo, 2 saírem pelo lado do Bustos e um deles saindo pelo lado do René. E pelo menos é uma discussão que já vem ao longo dessa temporada, que os 2 laterais do Inter vêm tendo essa dificuldade mais defensiva e os atacantes das outras equipes adversárias, vêm incomodando tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O fato dos 2 gols terem saído pelos lados também está atrelado a esses jogadores, até porque a gente sabe e tem um jogador da sua confiança que está para chegar, que é o Hugo Malo, espanhol, que você trabalhou no Celta de Vigo, e se inclusive você espera e recebe esse jogador a nível de titularidade também na lateral direita? No, pero complementamos de alguna maneira, intentamos complementar ao grupo. Eu conozco ele, precisávamos encontrar um jogador de graça porque a realidade, ele estava livre e a possibilidade de trazer que un lateral que también puede jugar de central y a pesar de no ser tan alto tiene un buen juego aéreo y ya ha jugado conmigo también de central, entonces es complementar o grupo, no es para traer un jugador para sacar a ninguém, para competir, así que y cuando vos se pierde siempre encontramos todas las dificultades, otro día no encontramos las dificultades, ¿no? Estaba todo cierto. Entonces, es difícil porque en la doble competición tomar decisiones con desgaste y bueno, siempre después de no es excusa, pero después de un juego de tanta tensión, de tanta emoción, acontece normalmente en el fútbol, vos se sabe que los times es tan difícil. Bueno, después de un juego tan importante, no vinimos aquí a jugar con el líder, hicimos una grande primera mitad y no pudimos sostener a forma en el segundo. Ese análisis que eu puedo hacer. Cudê, boa noite. Boa noite. Em relação aos 2 momentos, né, do Inter, porque o Inter fez um grande jogo na terça-feira, classificou contra o River, um adversário de hierarquia, como você diz, mas ao mesmo tempo a gente olha para o Campeonato Brasileiro e o Inter completou hoje o 7º jogo sem vencer. É claro que essa sequência começa antes de você chegar, mas é um Inter que fica para trás no Campeonato Brasileiro. Como é que você planeja, a partir de agora, essa sequência Brasileiro-Libertadores, já começando contra o Fortaleza, que é a véspera de um jogo na altitude, para não deixar o Brasileirão tão de lado, mas ao mesmo tempo o foco na Libertadores, que é a chance de título que o Inter tem no ano? Vamos a hacer un análisis, você sabe que el brasileño seguramente va a poder recuperar en algún momento, pero con la doble competición también tenemos que hallar cómo vamos a hacer para no llegar cansado a un juego muy importante de definición y sobre todo con un factor que cuesta todo, que altitud y no una altitud normal, sino una altitud que es la paz. Y bueno, vamos, no quiero hablar de un copa ya, pero si tengo que hablar algo en mi cabeza es que en la altitud son más importantes los jugadores físicos que
puedan soportar mejor a dificultades que todo planteo que podamos hacer, ¿no? Estuve hablando todos los jogos que acontecieron con time brasileiro, agora paranaense, foi Palmeiras, ¿no es cierto? Y no solo contra Bolívar, sino también aconteció con River con Stronge, con Fluminense con Stronge, una dificultad muy importante. Es difícil, pero bueno, la realidad es que a la fase de la libertad es lo más importante que tenemos por jugar. Y bueno, vamos a ver quiénes llegan bien a un sábado, hallando que tenemos que jugar o terza en La Paz. Entonces, por eso falei que siempre sabe que gusto más de atacar que de defender, pero hoy cuando teníamos que hacer una troca, hallábamos con Lucho que teníamos que completar, armarnos bien defensivamente y en 5 minutos pasamos a perder 3-1. Entonces, cuando la cosa no sale, lo que vos hallaba es ruin, esa es la verdad. Y si hubiese dado cierto, siempre falo. O soy el genio o el más boludo. No hay término medio como entregador, cuando sale o no sale la cosa. Pero bueno, sí que me dolió que no pudimos sustentar, mantener lo que hicimos en la primera mitad y no sé si hallamos lo mismo. Ya de inicio a la segunda mitad sentimos como que el parate no mató, el parate de entretiempo no mató. Los jugadores sintieron más después del inicio del segundo tiempo que los primeros 45 minutos. Y bueno, es difícil de explicar. Serían solo excusas, pero la realidad es que después de lo que nos tocó vivir o terza, era un partido muy complicado acá y venir con el líder y no sé si vos saben, pero no es un dato menor, también el sintético consume mucho más a perna que un campo natural. No, por eso falo, no es una excusa a todo el mundo, pero le ha costado a todos acá en este campo, es un campo diferente, ellos están muy bien adaptados a este campo y bueno, la idea era que no hacer juego de transición porque favorecía a él. Creo que lastimamos bastante, sobre todo en la primera mitad, que podríamos haber hecho algún gol más, si bien él también llegan, ¿no es cierto? Era un juego parejo, pero después no pudimos mantener o ritmo, y no es porque a veces uno quiere presionar allá arriba, ¿entiende? No fue así, nos armamos como para armar un 4-2-3-1 y está corto en la segunda mitad, poder salir a golpearnos, pero ainda estando corto no ganábamos los duelos y comenzamos a sufrir desde el minuto 1. Cudê, boa noite. Boa noite. Tem passa rápido, principalmente no Ele futebol foi brasileiro, sobre o Eduardo Cudê, que está identificando ainda algumas coisas que ele pode consertar, que ele pode melhorar. Mas é claro, né? A pressa que ele tem para consertar, para melhorar, é Bolívar pela Libertadores. É o grande foco do Internacional nesse momento. Aí é o limite. Não que no Campeonato Brasileiro não precise fazer 7 nada jogos, disso, né? mas assim, né? A mira está apontada para lá, né? Primeiro eu descobri que o meu espanhol não está muito bom, né? Não? Não, estava tentando ir. Estava com dificuldade. Bueno, pero no mucho. Com muito. O dele tem uma dificuldade. característica que é assim, ele tenta falar o português, mas ou quando ele precisa, né, elaborar um pouco mais o raciocínio, ou quando está com muita coisa na cabeça, né? Tanto que no jogo do River ele avisou, né? Já chegou na coletiva e falou, hoje vai ser em espanhol, porque hoje está passando muita coisa. Eu até entendo, porque o cara tem que se explicar toda hora e aí ele sai de uma coletiva, né, que foi vitoriosa em cima do River e desgastante, cansativa, e já entra para outra, né, no lado incomum, que é na derrota. Então, assim, eu entendo, o que eu mais peguei ali foi quando ele fala, né, do desgaste, e o desgaste era sabido que isso ia acontecer, notório, porque não tem como você sair de uma situação em que o Inter, de uma classificação heróica, para mim é heróica, porque o Inter jogou muito. Eu até falei que, em casa, que se o Inter continuar jogando dessa maneira, é candidatíssimo ao título da Libertadores. Porque foi uma partida maravilhosa. Foi um jogo espetacular. Me chamou muita atenção. Só que o desgaste vem, né? Você tem 3 dias aí para descansar.
O cansaço vem para o atleta 3 dias. 2, no primeiro dia é cansaço, no segundo é meio e depois, no final, tudo. Então, assim, Barreto, me chama a atenção o que o Inter está fazendo, principalmente no jogo contra o River. Só algumas informações aqui antes de a gente ir para o intervalo, né? O Botafogo publicou no Twitter que aquele celular dentro de campo era uma chamada com o Tiquinho. Mentira. O Tiquinho tá... Estamos de volta com troca de passes. Marcelo Raed e Paulo Nunes estão aqui comigo e lá no estádio Newton Santos, Bruno Lage, técnico do Botafogo, já fala em entrevista coletiva. Vamos com ele. Do primeiro turno, por isso, palavra para isso, fundamentalmente pelo dia de aniversário do clube, e os jogadores corresponderam na totalidade naquilo que representa ser do Botafogo. E também os adeptos que, mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, voltaram a encher o estádio. Eu hoje tomei o café da manhã com um grupo de adeptos e, claro, é normal, estamos a viver um momento muito bom, mas havia um senhor mais velho que todos os outros, até mesmo que eu, e às vezes a idade é isso, dá-nos sabedoria. E ele dizia uma coisa que era perto dos 60, 70 anos, ele dizia que há muito tempo não havia o Botafogo jogar e, independentemente daquilo que possa acontecer, ele quer continuar a ver o Botafogo assim, a jogar bem e com uma identidade. E isto é de uma pessoa com idade, com experiência e com sabedoria. E eu senti-me muito fortalecido, para além da semana de trabalho. E depois, com estas palavras, senti eu e passei essa confiança total aos jogadores. Porque é isto que os adeptos querem ver, é de olhar para a equipa e perceberem que está ali uma equipa a representar as suas cores. E hoje acho que foi muito bom, porque foi o combinar destes fatores todos e que se fez uma grande noite, de um grande jogo. A equipa foi sempre a crescer e nós sabíamos isso. Talvez hoje as pessoas entendam melhor todo o trabalho que nós temos vindo aqui a fazer. Eu em 6, 7 jogos, estou hoje ao meu 7º jogo e ainda não fez um mês que estou à frente da equipa. Temos feito uma gestão perfeita e estamos a dar continuidade ao trabalho que está feito. Temos somado pontos, passámos uma eliminatória e já usámos 25, 26 jogadores na totalidade. Nós sentimos isso, porque foi um jogo sempre a crescer, mas com um conjunto de um volume de oportunidades muito grande. Se calhar o jogo do Cruzeiro, em que as pessoas começaram logo muito cedo a criticar, tinha sido um momento mau e nós sentimos que a equipa tinha vindo de 2 jogos muito bons, mas naquele dia não senti a equipa com energia para jogar com esta qualidade. Eu recordo perfeitamente aquilo que foi falado e comentado de apenas termos feito o remate à baliza. Hoje compensámos. Fizemos 17, marcámos 3 golos e tínhamos ter feito mais alguns, porque também apanhámos um Internacional que fez um grande jogo há 2, 3 dias atrás. Por isso, é um conjunto de coisas. O treinador vai estar sempre aqui deste lado a ser julgado por aquilo que vai decidindo a cada momento e aquilo que me deixa feliz realmente neste momento em que terminou o primeiro turno, é o olhar e sentir uma enorme confiança das pessoas que trabalham diariamente comigo e sentir uma enorme confiança das pessoas ao verem o trabalho que eu vou realizando com os jogadores, sentindo a confiança total dos jogadores, e só uma grande equipa é que consegue fazer o que esta equipa fez hoje durante 90 minutos. Mais vale um bom sintético que um mau relevado, não é? Os jogadores têm-se adaptado perfeitamente. Eu fiquei curioso em perceber e aquilo que mais... Porque não, é um sintético diferente. Eu quando entrei ali a primeira vez, no dia da apresentação, normalmente o sintético tem aquela mais a borracha preta. Este não, é cortiça, foi pensado de outra maneira, e aquilo que dá prazer ver é que a equipa realmente em casa
tem um futebol fantástico. Os 3 jogos fizemos aqui em casa, quer com o Coritiba, depois com o Guarani e agora hoje, foi de qualidade, foi com inúmeras oportunidades de gol e em 3 jogos em casa fizemos 4 e 2, 6 e mais 3, 9 gols. Boa noite, mister. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria saber do senhor se o time sentiu, né, depois do gol do Inter, numa infelicidade do Lucas Perry, queria saber se isso atrapalhou o que o senhor tinha preparado para o jogo, né? O Eduardo ali como um falso 9, trazendo outras alternativas ali para o time, porque depois do gol o Inter se fechou o time e o Botafogo não conseguiu furar essa defesa. Eu quero saber se o senhor sentiu ali no vestiário que precisava mudar, né, o jogo, trazendo uma referência para abrir o espaço e o Botafogo abrir o caminho para a virada. Vamos por partes. Nós temos uma entrada boa no jogo. E até o homem que eu tirei ao intervalo, que é um homem que eu tenho muita confiança em todos eles, o Lucas Chiu, porque o Lucas vem de um período de lesão, fez um jogo a meio da semana onde já fez 70 minutos e foi ao limite, e o nosso plano era logo ter um ou dois jogadores logo prontos para entrar e para meter o jogo num nível de intensidade muito alto, porque nós vimos, o Internacional fez um jogo fantástico contra o River Plate e sentimos que depois daquela vitória, treinador de novo, também podia eventualmente querer dar continuidade a isso, até porque tinha 3 dias entre os jogos. E nós sentíamos isso, nós sentíamos que tínhamos que continuar a meter o jogo sempre a um nível alto. A imagem de que o Cruzeiro fez, que fez uma semana limpa e contra nós também fez um jogo a um nível muito alto. E curiosamente o homem que lançámos ali para jogar atrás de Eduardo foi o Lucas Fernandes, é o homem que tem as três boas oportunidades de gol. É o homem que faz os 3 primeiros remates do Botafogo, o primeiro até logo na cara do goleiro. Depois surge o gol do Internacional. Há ali 10 minutos em que a equipa fica a querer resolver rápido o problema. Eu acho que a partir depois dos 30, 35 minutos a equipa volta a crescer e volta a tem mais uma oportunidade, tem mais 2 oportunidades, que eu tenho boa memória, e que curiosamente são as 2 do Eduardo. Que é a bola o mesmo que o Lucas fez, o guarda-redes defendeu para a frente, o Eduardo é uma grande estirada do guarda-redes, que dá o peito à bola, e depois aquela em que se isola, e mais uma grande defesa do guarda-redes. Por isso, acabámos a primeira parte a crescer e depois a confiança. Nós já tínhamos previsto, porque o Luís também vem de um período de lesão, como vocês sabem, fez uma boa entrada na quarta-feira e nós sentimos que depois ele seria o homem para entrar e para continuar a meter o jogo num ritmo alto. E depois senti também que o Internacional a vencer baixou um pouco as linhas e tínhamos que meter um homem e com características de empurrar ainda mais a linha defensiva para dar espaço ao Eduardo. E a equipa teve e depois passar muita confiança, porque a palavra de confiança, da confiança que eles têm uns com os outros e sentirem que aquilo que eles estavam a fazer e que o número de oportunidades, já com 6 ou 7 boas oportunidades durante a primeira parte, que se mantivéssemos o jogo alto, as oportunidades iam continuar a aparecer e não íamos ter tanta intensidade como tivemos no primeiro tempo em não marcar gol. Boa noite, mister. Aí, um trecho da entrevista do Bruno Lage, o português dele, você entendeu bem? Perfeitamente. Porque você já teve companheiro que voltou de Portugal dizendo que não tinha se adaptado à língua. Eu ia comentar sobre isso. O português lá de Portugal eu entendi bem. Só que o Amaralzinho, quando ele volta para mim, no Palmeiras, ele chega para mim e fala assim, não me dei bem no Benfica porque eu não entendia como se falava o português. Eu falei, como assim não? Saí porque eu não entendia. Amaral. Bom, nós conseguimos entender e já vamos falar mais sobre o jogo do Botafogo, né? E também comentar um pouquinho da entrevista do Bruno Lage. Antes, eu vou chamar a Gabi Moreira para falar com a gente da Copa do Mundo Feminina, que tem as semifinais. Responsável pela vinda do Diego Costa, né? O Diego Costa que estava no Wolverhampton, na Inglaterra, clube onde trabalhava o Bruno Lage, que parece que ligou direto. Fiz aqui uma pesquisa rápida sobre o Diego Costa no Wolverhampton. Foram aproximadamente 53 minutos por partida
do Diego Costa no Wolverhampton, apenas um gol marcado, ele entrou em 25 jogos, né? Alguns começando e jogando até o final, outros entrando no decorrer do jogo. O Wolverhampton que se manteve na primeira divisão do campeonato inglês e o Diego Costa acabou o contrato, vai reforçar o Botafogo. É um bom reforço. A gente viu aqui, né? Há pouco tempo. Exato, eu gosto do futebol. Também de preto e branco, mas... Exatamente, né? Exatamente. Eu gosto do futebol dele, ele apresentou grandes jogos no Atlético. Vai mudar, né, muda um pouco as características, né, do Tiquinho, porque é um jogador que... O Diego Costa é um jogador que arrasta mais, né? Tem mais força, usa muito isso. Podem jogar os dois juntos? Em alguns momentos, sim. Principalmente quando o Botafogo precisar, né? Levar essa... Ele chegou a fazer uma dupla com o Hulk. Exatamente. Né? Porque o Hulk se movimenta parecido com o Tiquinho, né? Sai da área, faz a base, faz o pivô, tem uma movimentação adequada. Eu gosto muito desse jogador. Agora, ele precisa muito estar bem fisicamente. Pelo biotipo, pelo corpo. Se ele não estiver bem, agora o Rayed traz essa informação, jogou 25 jogos, o número de gols, né, vai bem abaixo. Mas se ele jogou esse número de jogos é porque provavelmente ele está bem fisicamente. Ele terminou a temporada jogando praticamente todos os jogos da última temporada pelo Wolverhampton. Agora, eu meio que discordo de você, hein, Paulo? Eu acho que eles não... vai ser muito pontual, às vezes, que o Tiquinho e o Diego Costa vão jogar juntos. Porque... Não, eu estou dizendo que não vai começar, mas alguns jogos, sim. Provavelmente. Algumas situações bem pontuais mesmo, porque você vai fazer o quê? Geralmente quem faz o segundo ali, do lado do Tiquinho, é o Eduardo, que também consegue criar. E o Bruno Lage já se mostrou mais predisposto a usar meias que conseguem criar ao invés, inclusive, de atacantes. Mas em algum momento da partida vai ter dificuldade. O Botafogo não vai ser soberano em todos os momentos da partida. Em alguns momentos ele vai precisar ter bola aérea, ter uma bola de um jogo diferente, até porque as equipes vão entender melhor como joga o Botafogo. Aí você tem que ter alternativa. Sim, claro. E é uma alternativa diferente. Só fazer um pequeno ajuste aqui na informação, né? O último clube do Diego foi o Wolverhampton, mas ele não estava lá agora, porque senão não poderia ser contratado pelo Botafogo, né? Ele estava livre no mercado. Isso. Só jogador nessa situação pode ser contratado agora no futebol brasileiro, né? Temos o Diego Costa falando já como jogador do Botafogo. Vamos rodar. Fala, família botafoguense. Muito feliz por ter sido escolhido para poder fazer parte da família. Valeu, um abraço, nos vemos em breve. Recadinho, né? Recadinho curtinho, só um alô mesmo. Só para dar um... Estamos aí. Dá para dar notícia porque a torcida do Botafogo já está atenta. Importante, né? Eu gosto dessas contratações. Eu acho que o futebol brasileiro está melhorando muito em relação. A gente vai falar, né, do Vasco, da questão do Vasco. Então, assim, eu me agrado muito quando esses caras vêm para cá, acho que valoriza muito